Olá, bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, se você está vindo aqui pela primeira vez, essa é a nossa aula número 38, separações no tratamento de água e tratamento de esgoto. Agora a gente vai ver aplicações de diversos procedimentos de separação de misturas que a gente viu em aulas anteriores e a gente vai aprender alguns processos novos no tratamento de água, no tratamento de esgoto e também no tratamento do lodo, que a gente vai ver por cima, mas vai dar para aprender bastante coisa também. A principal questão da nossa aula que a gente vai resolver e entender com o conhecimento dessa aula vai ser o que acontece quando você dá descarga aí na sua casa. Então, o que ocorre com o nosso esgoto doméstico? Essa vai ser uma questão aí que a gente vai responder, né, depois de estudar tratamento de esgoto, né, obviamente. E para a gente chegar, né, nessa resposta, aí a gente vai, ao longo da aula, trabalhar 6 pontos. Os processos de separação de misturas que a gente vai ver, né, naquela lista de 22, 23 processos que a gente já viu. A gente vai ver uma simulação do tratamento de água, que é um procedimento simples, simplificado, que pode ser feito em sala de aula, eu já fiz em laboratório, que é para a gente ter uma visão genérica, simplificada do tratamento de água, e depois a gente vai ver um esquema, uma maquete 3D, né, aqui na nossa apresentação em PowerPoint, de como ocorre o saneamento básico, então o tratamento de água, como que essa água chega na cidade, como que é a captação do esgoto, como que esse esgoto é tratado, como o lodo é tratado, quais são as implicações das pessoas que não têm tratamento de água e tratamento de esgoto. E aí, nesta parte aqui amarela, que a gente vai conseguir entender o que acontece quando você dá descarga. Então, você vai ver todas as implicações ali do tratamento de esgoto, tudo que está envolvido. Depois a gente vai ver mais detalhes, né, de forma mais aprofundada nesses processos de separação da ETA, Estação de Tratamento de Água, né, das ETAs, e das ETs, Estações de Tratamento de Esgoto. Então, a gente vai se aprofundar nesses 2 pontos. E no 6º ponto, a gente vai ver a caixa de gordura, né, entender por onde que se coleta a água, se é por baixo, se é por cima. Quando a gente chegar lá vai ficar mais claro. E o jardim filtrante, a caixa de gordura e o jardim filtrante são processos aí, né, sistemas de tratamento de água, de tratamento de esgoto, perdão, que a gente pode ter em casa e que é importante a gente entender também para ficar bem completinho a nossa aula. É uma aula um pouco mais longa, mas é bem interessante. Vamos lá? Beleza, então esses são os nossos 6 pontos aí da nossa aula 32, separações no tratamento de água e esgoto. Vamos para o nosso primeiro ponto. Então aqui está a nossa lista com 21, 22, 23, aqui está escrito 21, mas tem vários processos ocultos aqui dentre essa lista. Os que a gente vai abordar nessa aula vai ser a filtração, decantação, coagulação e floculação, e a com L, flotação. Aqui a gente viu que a flotação era uma coisa na outra aula, que eu chamei de flutuação, que é o termo mais correto, e nessa aula a gente vai ver a flotação de verdade, que é o jeito correto de usar o termo flotação. Inclusive vai ter um artigo na descrição desse vídeo no YouTube, se você estiver vendo, se você for um professor, quiser se aprofundar, que é essa flotação na questão do minério, por exemplo, além de ser usado nos rios. Então esses são os principais. Além disso, a gente também vai ver a questão da adsorção, que é um processo que está escondido aqui na filtração, e outras coisas também, né? Então vamos lá. Simulação do tratamento de água. Aqui é legal você pensar que dá para fazer isso na sua casa com os reagentes, é tudo coisa de bancada, não numa larga escala, né? Aqui é uma pequena escala, não é uma larga escala de uma estação de tratamento de água, tudo bem? É uma pequena escala. Então a gente começa com água, terra, numa mistura heterogênea. Então aqui também tem, né? Pode ter micro-organismos, né, que fazem mal pra gente. Pode ter, por exemplo, compostos orgânicos, né? Um pouco de algum composto orgânico
tóxico, por exemplo, benzeno. Então, água, terra, outras coisas, né, como benzeno, micro-organismos, formando essa mistura heterogênea. Vamos começar nosso tratamento de água de simulação aí? Então, a primeira coisa que é feita é a coagulação, é a adição de um agente coagulante. Aqui eu não vou explicar muito ainda como que isso daqui ocorre, porque você pode fazer a adição desse agente coagulante, que aqui eu estou representando como bolinhas brancas, por um polímero, pode ser uma reação química que produz um sólido, que a gente, né, vai ver já já, que é um sólido gelatinoso, que vai poder causar o processo seguinte. Então, aqui na coagulação, você pode adicionar alguma coisa, ou pode adicionar reagentes que vão produzir esse coagulante que vai causar o processo seguinte, que é a floculação. Nesse procedimento, então, na coagulação, você adiciona alguma coisa, ou você só adiciona, você faz uma reação química, e na floculação, você vai ter que fazer uma agitação. Para quê? Para ocorrer a formação de flocos. Então, aqui, um processo de separação de misturas é a floculação. Esse agente coagulante que está aqui branquinho, quando tiver, né, aqui, ter interações aqui, que vai formar flocos, que são essas partículas maiores aqui, que estão suspensas por adesão, se unindo, e por adesão formando esses flocos aqui, que aí vai ter o procedimento. Aqui eu vou colocar uma coisa que a gente vai entender melhor na aula 41 para frente, que são as reações químicas, mas é a reação, um exemplo, né, que é o mais relevante, por sinal, de formação de um agente coagulante. Então, a gente tem aqui a reação. A gente vai entender melhor reações, vai ver no tratamento de água. Então, sulfato de alumínio com uma base, formando hidróxido de alumínio e um subproduto dependendo da base. Então, a gente tem sulfato de alumínio, que é essa fórmula aqui, Al2, parênteses SO4, fecha parênteses 3, sulfato de alumínio, reagindo com uma base. Então, isso aqui você pode fazer com duas soluções lá, por exemplo, hidróxido de sódio como base. Você adiciona essas duas soluções, então aqui está um sólido, né, mas pode ser duas soluções aquosas. Quando você adicionar essas duas soluções aqui e agitar, vai ter uma reação, né, as duas já começam a reagir e formam o hidróxido de alumínio, Al, parênteses OH, fecha parênteses 3. Esse hidróxido de alumínio, ele vai ser um sólido gelatinoso, ele vai formar uma outra substância ali, na verdade, mas isso não vem ao caso, que vai conseguir, por adesão, grudar essas partículas que estão suspensas no líquido. Então, o hidróxido de alumínio, ele é um sólido gelatinoso que, por adesão, vai grudar as partículas que estão suspensas aqui. Então, vamos ver uma animação. Então, o que mudou daqui para cá? Agora você vai ver o que vai mudar. Ó. Fica olhando. As partículas, elas vão formar os flocos. A solução dá uma clareada. Então, daqui para cá é a coagulação, que pode ser pela reação que a gente viu aqui. E aí, com os agentes coagulantes, ocorre a floculação formando esses flocos, que aí sim vai ter um processo 3, com os flocos formados, eles podem ir ao fundo. Então os flocos daqui, o que mudou daqui para cá? Agora a gente vai ver pela animação que esses flocos, eles decantam, vão ao fundo, e aí sim você recolhe a água em cima e descarta esses sedimentos que estão ao fundo. Isso aqui a gente vai ver que é o lodo também, é um tipo de lodo, né? A gente vai ver mais sobre o lodo, mas isso daqui vai ter matéria orgânica, vai ter terra, vai ter areia, vai ter sedimentos e vai vir ao fundo, e essa água de cima a gente coleta e vai para as próximas etapas. Um detalhe aqui importante: já caiu no Enem um outro procedimento que também a gente vai ver mais para frente, que é a flotação. Então aqui a gente tem, né, a formação desses flocos, só que por causa do tipo de agente coagulante que você utilizou, se você utilizou bolhas de ar, né, aqui sendo liberadas, esses flocos, eles podem ir acima e formar uma espuma. E quando forma essa espuma e essa matéria orgânica vai para cima, vai ter uma pá que vai remover essa espuma. Quando vai ao fundo, então fiz a floculação. Se foi ao fundo, eu faço a decantação. Se foi acima, eu posso remover essa espuma, e essa formação e remoção de espuma, que também se forma por adesão, é a flotação. Então pode acontecer o 3 ou o 3.2, os dois na sequência disso daqui.
No laboratório, em casa, nessa simulação com o beckerzinho em pequena escala, a gente faz a decantação e 90% das vezes aparece a decantação, mas é importante você saber que é possível ter uma estação de tratamento que também faz isso. Vamos continuar aqui com a nossa amostrinha? Então a gente pega agora essa água com sedimentos que está ao fundo e faz o quê? Filtra. A gente vai filtrar só no papel de filtro? Não. Aqui vai ter também o carvão ativo ou carvão ativado que tem no filtro de água, no filtro de barro, na nossa casa. Esse carvão ativado ele vai fazer uma diferença aqui para remover substâncias orgânicas que pode ter nessa água. Então, se essa água tiver benzeno, por exemplo, que a gente vai ver em química orgânica, ou outros compostos orgânicos aqui apolares, esse carvão ativado, né, ou carvão ativo, ele vai reter, a gente vai ver mais no fim da aula como que isso acontece, mas ele vai reter essas substâncias e, além disso, né, esse sólido vai ficar parado aqui na areia, no cascalho e no algodão. Então, é bem parecido com o que acontece na estação de tratamento de água mesmo. Então, a gente verte, né, faz a transferência, os sedimentos aqui vão ficar presos no filtro, e a água vai ser coletada no final. Aqui a gente tem a filtração, processo 4, e a adsorção no carvão ativado, que é o processo 5. Opa, acabou, né? Limpou água limpinha, só beber? Não. Os micro-organismos passaram em todo o processo. Agora, com essa água aqui, a gente tem que fazer outras coisas, né? Tá aqui a vela, já vou explicar dela. A gente vai ter que fazer a pós-alcalinização, né? Porque no procedimento aqui, você tem que fazer um ajuste da acidez do meio, da basicidade do meio, né? Uma correção de pH, que a gente vai entender melhor. E essa pós-alcalinização, que é o processo 6, serve para isso. A cloração, por exemplo, com hipoclorito de sódio, serve para matar os micro-organismos, e a fluoretação, que é o processo 8, é por causa da questão de cárie, né, para prevenir cárie nas pessoas. Então aqui teriam 3 processos, seriam 3 soluções que você pingaria aqui nessa água, misturaria, esperaria um tempo, e aí sim, fazendo alguns testes para ver se a acidez está correta, agora sim você teria água potável. Claro que se a gente fizesse isso no laboratório, fizesse isso em casa, a gente não ia beber, que seria só para fins didáticos, mas é possível, se você fizer com rigor, você obter água realmente potável no final. Eu falei, voltando agora, que o carvão ativado era aquele carvão que tem nos filtros de barro, nas velas da nossa casa. Então, olha só, esse carvão ativado, que é um pó preto, ele é isso daqui, ó. Aqui é um filtro é uma vela para filtro de barro com carvão ativado aqui dentro, ó. Então a gente tem a plaquinha de areia, ela tá cortada aqui para você visualizar. Na verdade é tudo branco aqui, tá cortado pra gente visualizar. Ela tem a areia igual no nosso filtro e tem o carvão ativado. Quando você rosqueia isso dentro do filtro de barro, ou também tem naqueles filtros de casa que a água vem da rua, né? A água da torneira vem e entra e passa por um filtro adicional que a gente tem na nossa casa, ela passa por esse carvão ativado que vai adsorver essas substâncias orgânicas indesejadas, além de cheiro, odor, gosto, que a gente não quer. Então, é uma filtração utilizando carvão ativado. Beleza? Vamos ver agora de longe tudo que a gente viu aqui nessa simulação de tratamento de água. Então, primeiro, coagulação. A gente viu uma reação química que forma o sólido gelatinoso. Esse sólido gelatinoso é o pontinho branco. O que vai acontecer com esse pontinho branco? Ele vai aderir todas essas partículas aqui fáceis, né, vão ficar mais fáceis para agregar, que está escrito aqui embaixo, e aí com uma agitação vai ter a ocorrência de flocos. Esses flocos, né, o processo de floculação, vão decantar e ao fundo a gente filtra utilizando o carvão ativado, obtém uma água que ainda pode ter micro-organismos, ter um processo de correção de pH, a gente faz esses processos aqui e coleta água potável. O óxido de cálcio pode ser utilizado na pós-alcalinização e o hipoclorito de sódio na cloração. Lembrando que pode ser que daqui para cá você passe pela flotação, que a gente vai entender melhor mais para frente. E, de novo, a gente vai ver vários detalhes disso em uma playlist de Química Ambiental, beleza? Floculação. Vamos ver a definição aqui, só para não ficar uma coisa muito jogada. É o processo de contato e adesão pela qual partículas dispersas, né? Então, aquela
terra, aquele barro que está suspenso ali na água, são mantidas juntas por interações, né? Interações intermoleculares, levando finalmente à separação de fases pela formação de precipitados de tamanho maior que o coloidal. Então, o que vai acontecer? Você tem aquela suspensão, você adiciona alguma coisa, vai ter o contato, a adesão, vai formar partículas e vai formar aqueles flocos que a gente viu. Aqui é só uma definição mais cabeçuda para a gente ver com mais detalhes aí o que é a floculação. Agora, pessoal, o saneamento básico. Agora a gente vai ver essa simulação de tratamento de água simplificada na realidade. Então a gente vai ver na estação de tratamento de água. Vamos trazer aqui uma cidade aqui estilo SimCity, igual aqueles joguinhos de celular que eu fui montando. Foi bem legal montar isso daqui. Então aqui tá a cidadezinha que eu montei, olha que bonitinho. Eu fui pegando os predinhos, fui encaixando aqui as casinhas e montei aqui uma cidade fictícia pra gente. A gente vai ter que construir uma ETA, estação de tratamento de água, aqui, e uma estação de tratamento de esgoto, ET, aqui nesse pasto. Então tem 2 pastos, tem floresta, olha que bonitinho. A gente vai montar uma ETA e uma ET. Por que eu vou montar a ETA desse lado e a ET deste? Por causa do sentido, né, do fluxo de água no rio. Como o sentido de água do rio está desse jeito, eu quero captar a água no começo do rio, jogar para minha cidade, aí a cidade vai contaminar, sujar, usar no banheiro, né, dar descarga, vai ir para a estação de esgoto e vai sair aqui. Por que eu quero jogar o esgoto no final do rio? Porque se eu jogasse o esgoto no começo do rio, o esgoto ia descer aqui, o esgoto tratado, e depois eu ia coletar a água com esse esgoto tratado, ia ficar circulando aqui. Eu não quero isso. Eu quero que é como se fosse um desvio do rio. Vem a água, entra no tratamento de água, trata, passa pela cidade, usa, contamina, trata no tratamento de esgoto e entra aqui. Então vai ser um desvio no sentido natural do rio, porque se eu fizesse o contrário, eu poderia ter sujeira, essa água e esse esgoto ficar circulando aqui, não no sentido do rio. Você vai entender quando ficar tudo pronto. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer para tratar a água? Bombeamento e captação. Aqui, pessoal, um detalhe, tem infinitas possibilidades de montar estações de tratamento de água e de tratamento de esgoto. Pode ter tanque, ordem, procedimentos diferentes. A gente até viu na simulação que pode ter floculação e decantação ou um ou outro. Então, o que eu estou mostrando aqui é um tipo de estação de tratamento de água. Pode ter outros infinitos e diferentes, tudo bem? Então, a gente bombeou e captou a água. Agora a gente tem que fazer o quê? Adicionar o agente coagulante, que pode ser vários, né? Pode ser o sulfato de alumínio e uma base, pode ser um polímero, e aqui vai acontecer a floculação. Então esses tanques aqui eles agitam e começa a formação de flocos. Aqui para ficar didático, né, eu fiz esses canos grandes, mas geralmente é tudo um perto do outro. Então bombeou a água, foi para coagulação e floculação, formou os flocos. O que vem depois dos flocos? A decantação. Então a gente tem que fazer os tanques de decantação. Começa a decantar de um tanque, a água superficial, né, que vai decantando ao fundo, na superfície a água fica sem esses sólidos, vai para o próximo tanque. Então vai de um tanque para o outro, nos tanques de decantação. Depois da decantação, o que a gente fazia? Filtrava. Então a gente filtra, aqui tem vários filtros com carvão ativado, né? Então aqui tem um químico, um profissional do saneamento básico controlando, vendo, limpando esses filtros, né? Administrando, primeiro passa por um lado, o outro fica vazio para limpeza, depois passa pelo outro lado, fica esse daqui vazio porque tem que limpar os filtros de carvão ativado. Então, filtração e adsorção naquele pó preto que a gente viu. Beleza, agora é só mandar para casa do pessoal? Não. Aqui, o que veio aqui? Micro-organismos, tem que corrigir a acidez, né? Então agora a gente vai ter aqui uma outra profissional, né, para fazer a qualidade ali, né? Uma outra profissional do saneamento, uma outra química para fazer a pós-alcalinização, a cloração e a fluoretação. Opa! Então tá aqui os químicos, né, esses reagentes sendo adicionados na água. Agora sim, é só mandar para casa do pessoal.
quase. A gente tem que armazenar isso daqui, tem um reservatório de água tratada, né? Que geralmente a gente vê como essas caixas d'água elevadas aqui nas representações, mas aqui eu coloquei um reservatório aberto, não é assim, tem uma tampa, tá? É só pra gente visualizar. Enche o reservatório, agora sim distribui para os hospitais, para as casas, para o comércio, para as igrejas, para os comércios, para a cidade, beleza? Certo. E agora, o que essa cidade produziu? Deu descarga. Agora a gente vai entender o que acontece quando a gente dá descarga, né? Então você dá a descarga aqui na sua casa, por exemplo, você está nessa casinha maravilhosa, tem um caminhãozinho e tal, deu descarga, vai para essa tubulação maior amarela aqui e começa o tratamento de esgoto. O que tem aqui? A água, mas também tem plástico, o pessoal joga muita porcariada pelo vaso, micro-organismos, muita matéria orgânica, né? As fezes é matéria orgânica, então tem muita matéria orgânica. Para reter essa porcariada, primeiro vai ter uma grade, então aqui é como se fosse uma peneira, né? Mas a gente chama de gradeamento, e tá vendo que a água tá bem marrom, porque ela tem muita matéria orgânica, né? E ela vem com muita areia, muita coisa. Então primeiro nesse tanque vai ter um gradeamento e uma desarenação, isso na ET, estação de tratamento de esgoto. Agora começam as duas decantações. A água ainda bem marrom aqui, né? Tem a decantação primária, então vai decantando essa matéria orgânica, esses materiais, né? Esse lodo para o fundo e vai indo de tanque em tanque, e por baixo aqui a gente coleta o lodo, que é um subproduto aí, né? Um produto do tratamento de esgoto. Então coletei o lodo. O que eu vou fazer com esse lodo? Aguenta aí que aqui vai ter a estação de tratamento de lodo, ETL. Eu vou colocar aqui bem simplificado aqui, né, pra gente entender. Beleza. Então fiz a decantação primária. Agora, depois da decantação primária que removeu uma boa parte aqui do lodo, a gente vai ter o tanque de aeração. Isso aqui eu fui baseado numa estação daqui de São Paulo mesmo, que eu dei uma olhada. Aqui no tanque de aeração é produzido bolhas aqui que vai estimular que os micro-organismos aeróbicos respirem e comam, degradem essa matéria orgânica. Então, os micro-organismos aeróbicos que precisam de ar, por isso que é o tanque com aeração, vão decompor, degradar essa matéria orgânica e diminuir a sua quantidade. Por isso que está ficando mais claro aqui, ó. E aí depois do tanque de aeração, vai para uma decantação secundária, novamente aqui tanques seguidos, mas como esses micro-organismos consumiram essa matéria orgânica, essa água ela vai ficando mais clara aqui na decantação secundária, mas ainda tem matéria orgânica que vai ser coletada aqui por baixo, né, por decantação, porque ela vai ao fundo e vai para minha ETL. Agora eu posso descartar essa água no rio? Posso fazer aqui um cano direto aqui e descartar o rio. Ah, mas essa água aqui eu não posso beber. Não, essa água aqui, qual que é o objetivo dela? Reduzir a quantidade de matéria orgânica para quando essa água cair no rio não causar vários impactos que a gente vai ver, por exemplo, na química ambiental, no tratamento de água e esgoto, como eutrofização e etc. Então a gente está eliminando essa matéria orgânica e eliminando resíduos aqui como plásticos, pode ter preservativo, um monte de coisa, né? Sofá, um monte de lixo que vem aqui desse esgoto. Essa água, ela pode ser utilizada, por exemplo, tem um bosque aqui do lado da cidade, a gente chama de água de reuso. Pega essa água da estação de tratamento de esgoto, enche um caminhão, não é potável, não pode beber, não pode lavar o rosto, porque tem micro-organismos, tudo. Você pega essa água de reuso e, por exemplo, irriga jardins públicos. E quais são os procedimentos de separação de misturas aqui nessa ET? Gradeamento, desarenação, decantação primária e decantação secundária. O tanque de aeração não é uma separação de misturas, é um procedimento aí bioquímico, né? Que tem muitos detalhes. Comentário, pessoal. Essa aula, né, só para relembrar, ela é de nível médio, então tem várias coisas aqui, vários detalhes que vão passar se você é um profissional do saneamento. Então tem muita coisa aqui que dá para se aprofundar, mas como a aula é de nível médio, foco em vestibulares e Enem, é isso que a gente tem que saber, tudo bem? E o lodo? Agora a gente vai ir para ETL, Estação de Tratamento de Lodo.
O lodo da decantação primária vai para um adensador aqui, porque como ele tem muita matéria orgânica, né? Ele vai... A gente quer agora dar um fim, dar um cabo nessa matéria orgânica, nesse lodo. Então ele vai para um adensador e... O lodo que é mais ralinho aqui, né? Mais ralinho entre aspas, né? Porque ele é bem grosso também. Da decantação secundária, ele vai para um tanque de flotação. Então, o que, que vai acontecer aqui? Vai ser liberado bolhas. Essa matéria orgânica, ela vai ficar aqui na superfície e essa pá que tá aqui, ó, ela vai ficar girando e vai ficar raspando essa espuma de matéria orgânica que forma aqui em cima. Então, a gente tá meio que concentrando a matéria orgânica daqui nessa espuma que vai vir para esse cano, e aqui a gente está adensando essa matéria orgânica da decantação primária que vai vir para esse cano. O que, que a gente faz com essa matéria orgânica? Coloca em biodigestores fechados. Por que fechados? Porque aqui micro-organismos que não precisam de oxigênio, micro-organismos vão fazer a respiração anaeróbica, eles são anaeróbicos e vão começar a decompor essa matéria orgânica e produzir gás metano. Esse gás metano também a gente vai ver na química ambiental, que pode ser utilizado em produção de energia elétrica, pode ser utilizado em queima como gás, né, um gás ali na cozinha mesmo. E ainda vai sobrar uma matéria orgânica ali concentrada que eles não degradaram 100%. Que aqui tem uma prensa, tá vendo? Quadradinha. Aí essa matéria orgânica vai ser prensada, aquecida. Aqui uma separação de misturas, a desidratação, que é o quê? Para remover a água dessa matéria orgânica. Então, prensou essa matéria orgânica, removeu a água e produziu esses blocos sólidos de torta de lodo, que pode ser utilizado em adubo, preenchimento de alguma superfície, mas agora a gente tem a água de reuso como subproduto, a torta de lodo pode ser utilizado no adubo e o gás metano que pode ser utilizado como fonte de energia ou para aquecimento de alimentos ali numa residência, sei lá, várias formas. Então a gente viu o tratamento de água, viu o tratamento de esgoto e aqui no cantinho a gente viu o tratamento de lodo associado. Beleza? Legal, né? Agora, pessoal, o lado complicado e triste que a gente tem que comentar, né? No Brasil, com 210 milhões de habitantes, né? Muitas cidades aí, 35 milhões de pessoas não têm abastecimento de água tratada. Então, esse serviço aqui, né, esse procedimento, por exemplo, ele não é fornecido, né? Tem variações dele, lógico, pode ser feito de outra forma, mas 35 milhões de pessoas não têm água tratada em casa. E o tratamento de esgoto é mais sério ainda, né? Não sei qual que é mais sério, porque você não receber água tratada em casa é um absurdo. Você jogar esgoto direto no rio também é um absurdo. Por quê? Porque a pessoa vai jogar esgoto no rio e vai causar vários problemas, né? Doenças, eutrofização, várias doenças que você vai ver na biologia. Então, 100 milhões de brasileiros aí não tem coleta de esgoto, ou seja, esse esgoto ele é jogado direto no rio. Aí você tá falando assim, pô, se tanta gente não tem coleta de esgoto e tanta gente não tem coleta de água, cadê isso no nosso modelinho? Aí eu fui e coloquei no modelinho. Aqui, alguma comunidade próxima ao rio que capta a água direto do rio sem tratamento, aqui o caninho azul, ó, e despeja o esgoto diretamente no rio, formando aqui, ó, o esgoto direto no rio. O que você já pode observar? Se alguém brincar aqui do lado, vai pegar doença, vai ter que ser tratado no SUS, vai ser muito triste, né? Vai beber. A pessoa que tá aqui, que puxa essa água para dentro de casa e bebe, também. Então ela pega um monte de doença, polui o rio, e a pessoa que nada, usa esse rio, causa um monte de problemas. Ah, mas é só essas comunidades que são assim? Não, gente, são 100 milhões de pessoas. Não é só uma comunidade próxima do rio. Cidades inteiras também captam água, né, sem esse tratamento, ou às vezes tem a estação de tratamento, né, que a gente vê pela diferença de número, tem o tratamento de água, mas ao invés de ter todo esse tratamento do esgoto, despeja, ó, tem o esgoto aqui da cidade, despeja o esgoto diretamente no rio ou em cidades litorâneas diretamente no mar, né? E a gente vê o mar que isso causa, né? Ou despeja direto no mar. Então aqui a gente tem que fazer uma discussão que é a seguinte: você já para pra pensar, vou até pôr aqui no meu rosto.
Então a discussão, pessoal, aqui é o seguinte: a gente tem milhões de pessoas precisando de um serviço e no nosso país a gente tem milhões de pessoas que querem trabalhar. Por que que esses milhões de pessoas que querem trabalhar não, com a ajuda do Estado, não realiza esses milhões de serviços e tarefas, né? Construção de tanques, adutoras, coleta de tratamento de água, de esgoto. Por que que isso não é feito? Então, essa daí é uma grande contradição da nossa sociedade capitalista. Você anda na rua, eu tô mostrando pra você aqui no vídeo, um monte de coisa que precisa ser feita e um monte de gente querendo trabalhar e isso não se casa. Por que que isso não acontece? Porque as coisas só são feitas na nossa sociedade se for para gerar lucro, e lucro imediato, porque isso gera lucro, mas não é um lucro a curtíssimo prazo. Então, o que que acontece? As empresas, elas geralmente compram quando já está tudo montado e cobram taxas abusivas, taxas estratosféricas para tirar o máximo de lucro. Elas não montam esse sistema do zero como a gente precisa para 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo, se você tiver curiosidade, for algum professor, sobre críticas aos lucros exorbitantes da Sabesp aqui de São Paulo. Então tá aí na descrição, você pode ver melhor. Mas é isso, é uma contradição do capitalismo. Pessoas querendo trabalhar, serviços para ser feito, e a sociedade que não pensa nesse bem, né, deixa as coisas acontecer apenas se dão lucro, não casar, não organizar essa produção. Então, é uma crítica aí que você pode ficar para você, né? Como que isso não é feito? É um crime, né? Vamos voltar para nossa aula? Certo, então vamos ver de novo aqui o trajeto que a água faz. Ela vem aqui do começo do rio, entra por bombeamento e captação aqui nas bombas, tem uma reação química com sulfato de alumínio para coagulação e formação de flocos, decantação nos tanques de decantação, passa pelos filtros de carvão ativado para ter absorção, pós-alcalinização, cloração e fluoração, adiciona esses químicos e vai para o reservatório a água potável tratada, que passa pela cidade e chega na nossa pia, no nosso banheiro, né? Que aí a gente dá a descarga, coleta aqui nos canos, passa por gradeamento e desarenação, gradeou, desarenou, decantação primária, remove o lodo, tanque de aeração para consumir e degradar essa matéria orgânica, decantação secundária que também remove o lodo aqui por baixo e descarta no rio finalmente a água limpa de matéria orgânica e plásticos e resíduos por todo o tratamento de esgoto. Legal, né? Ficou bonitinho? Vale uma curtida? Por favor, se você não é inscrito, se inscreve. Se você não curtiu o vídeo, curte aí que você me ajuda muito. Comenta alguma coisa que você achou interessante, que eu respondo assim que possível. Agora, a gente sabe o que acontece quando você dá descarga. Se a sua cidade, né, foi 50% de chance de ter uma estação de tratamento de esgoto, vai descartar essa água sem matéria orgânica nos córregos, nos rios e tudo certo. Mas a gente viu que metade dos brasileiros não tem tratamento de esgoto. Um crime, uma vergonha, causa várias doenças, vários impactos. Para isso, né, não acontecer, a gente tem que ter todo esse sistema aqui montado. Então, alguns detalhes, né? O que tem aqui na água do rio que a gente tem que cuidar para não chegar na casa das pessoas? Resíduos orgânicos como benzeno, que vai ser removido aqui aqui na filtração, sais, né, muitos sais dissolvidos, metais pesados como mercúrio, que a gente viu lá no garimpo, que causa diversos impactos nas comunidades ribeirinhas, nos povos originários, na população indígena que pega a água do rio, né, mercúrio, partículas em suspensão, né, sujeira, terra e os micro-organismos aqui, né, que causam doenças, né, patógenos. A gente viu isso daqui no tratamento de água, né, na simulação, coagulação, floculação, decantação, coagulação, floculação, decantação, esses tanques aqui ocorrem esse procedimento que a gente visualizou anteriormente. Legal. Aqui na cidade, né, por baixo do solo é coletado o esgoto. Aqui no esgoto a gente vai ter a flotação, que a gente vai entender melhor mais para o fim da aula, mas eu já vou mostrar aqui um pouquinho, né? Essa água com matéria orgânica, uma mistura heterogênea, tá escrito aqui, né? Vai ser adicionado ar, bolhas,
e por adesão, interações intermoleculares, vão formar aqui uns flocos e essa espuma sobrenadante, né, depois da flotação, essa pá aqui, ó, amarela, ela fica girando e removendo essa espuma sobrenadante que vai para os biodigestores. A gente vai entender essa flotação um pouquinho mais para frente. Beleza, bonitinho, né? Legal. Aqui os dados de desabastecimento de água e de esgoto. Uma postagem da página Água Sua Linda, tem no Instagram, sigam eles lá. Para cada R$1 investido em saneamento básico, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, outras coisas mais, a gente economiza R$4 em saúde pública. Então a gente está deixando de gerar empregos, está deixando de fornecer esses serviços para a população e está deixando de economizar em saúde pública. Então, assim, sociedade capitalista que deixa tudo na mão do lucro, né? Tudo na mão, só faz se alguém estiver lucrando muito em cima, prejuízo para todo mundo, né? Inclusive para o cofre do governo e para as pessoas que vão ter que utilizar o sistema de saúde porque estão com alguma doença relacionada a não ter o tratamento de água e não ter o tratamento de esgoto. Beleza? Visitem essa página, sigam eles no Instagram, que é muito bom. Eu não conheço o pessoal que faz, mas recomendo muito. Aqui está o Instagram deles, Árvore Água. Detalhes sobre a estação de tratamento de água. Então aqui tem uma visão superficial aqui do tratamento de água, aqueles tanques de flotação, tanques de decantação, né? Então a gente tem aqui a coagulação e a floculação. Por que elas são feitas, pessoal? Por que a gente tem que coagular e flocular? Por que não decanta direto? Porque elas aceleram a decantação. Aquela sedimentação daquela suspensão que a gente tem da água e da terra vai demorar muito para acontecer. Então a gente tem a coagulação e a floculação para acelerar a sedimentação dessas suspensões do tratamento de água. É para acelerar esse processo e agregar tudo que está ali suspenso na água. Então, novamente, se a gente quiser deixar essa água aqui, né, da simulação decantar, vai decantar? Vai, mas vai demorar muito. No tratamento de água ali, naquela coisa que é muita demanda, que a gente tem que fazer uma coisa com muita qualidade, decantar bastante esses sedimentos ao fundo, precisa da coagulação e da floculação para acelerar isso daí. A flotação também remove, né, a matéria orgânica. Decantações. É importante você saber que na decantação os sedimentos vão ao fundo. Então aquela água de cima, ela vai de um tanque para o outro. Então aqui a gente viu a água fazendo a curva, ela vai decantando de um tanque para o outro e sendo coletada superficialmente. Então se decantou ao fundo, você vai coletar a água do tanque de decantação por baixo? Não. Se você catar água de decantação por baixo, você vai catar água com terra. Então você coleta água por cima, então sai por cima, lá no fundo tá os sedimentos, tudo bem? Então a gente vai evitar isso e elas vão de um tanque ao outro. Filtração com carvão ativado. O carvão ativado, ele realiza uma adsorção. A adsorção, a gente já resolveu algumas questões, já discutiu isso no canal, mas adsorção é grudar. Desorção é desgrudar. Então, adsorveu, grudou. Dessorveu, desgrudou. É um processo que envolve a grande área superficial, ó, grande área superficial desse carvão ativado. Eu já vou trazer um zoom dele aqui pra gente. E interações intermoleculares, que a gente vai discutir numa playlist de ligação, interações com mais detalhes, entre o que é adsorvido e o carvão ativado. Então aqui a gente tem o carvão ativado, é um grãozinho com zoom aqui de 1000 vezes. Esses grãos de carvão ativado, eles têm uma grande área superficial. Por quê? Porque eles têm esses poros, todo esse caminho aqui. Ele não é uma bolinha de carvão ativado que as coisas aderem só na superfície. Ele tem esses poros internos. Nos poros grandes que estão aqui, ó, vai entrar as moléculas orgânicas grandes, vai entrar e vai ficar presa, e aí você remove ela da água. E aqui nas pontinhas a gente tem os poros pequenos que as moléculas orgânicas pequenas podem entrar até lá no final e ficar aderido. Então, por exemplo, uma molécula que causa cheiro ruim na água, uma molécula que causa gosto ruim na água, essas moléculas, né, são moléculas orgânicas, elas vão passar pelo carvão ativado, algumas vão entrar e vão ficar aqui absorvidas. As que passar lá na frente vai entrar em outro. Então o carvão ativado ele remove por adsorção. É uma filtração com
a adsorção de moléculas orgânicas. Beleza? Onde a gente viu essa adsorção? Aqui, ó, no carvão ativado. E aonde que acontece? No carvão ativado dos filtros de barro da nossa casa, das velas, né, do filtro que pode ter na sua casa e que pega a água da rua para ter um tratamento adicional. Ah, mas a gente faz isso em casa então porque a água que está vindo da rua, ela às vezes pode vir com cheiro, pode vir com gosto, e a gente quer remover essas coisas e utiliza esse filtro aqui. Como a gente viu, né? Ele serve para remover essas moléculas orgânicas, mas ele não mata micro-organismos. Então, se você for um daqueles 35 milhões de brasileiros que não tem água tratada na sua casa, essa vela, ela não mata os micro-organismos. Para isso, a gente tem que utilizar hipoclorito de sódio. Então, tem esse tratamento caseiro de água em casa, que a pessoa pinga hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, deixa matar os micro-organismos, aí faz filtragens, utilizando esse carvão ativado. Mas aí é outras coisas. A gente verá isso em outros dias aí da nossa playlist. Beleza? Então, carvão ativado, adsorção. ET, aqui uma visão aqui, né, de tanques, aqui tratamento de esgoto, visão superficial. A gente viu que o lodo, né, no tanque de tratamento de esgoto ocorre decantações e o lodo vai ao fundo. Então, no fundo desses tanques é coletado o lodo, que é uma matéria orgânica que vai para o fundo porque é mais densa. Essa matéria orgânica que vai para o fundo, de um lado, né, a gente encaminha direto ali para um adensador e do outro faz a flotação. Aqui eu vou comentar que é a flotação verdadeira, a flotação real, que às vezes o pessoal ensina que esse procedimento aqui chama flotação. Eu falei isso na outra aula, que também é chamada de flotação, mas o nome mais correto para esse procedimento de separar com a adição de um líquido materiais com densidades diferentes, o nome melhor é flutuação. Então eu chamei de flotação do tipo 1, porque às vezes aparece assim, mas é errado, é incorreto. Mas se às vezes aparece, a gente tem que comentar com você. Então aqui eu tenho 2 polímeros A, adicionei um líquido de densidade intermediária, separei o polímero A do polímero B. Isso daqui é a flutuação, que eu chamei de, às vezes aparece como flotação do tipo 1. O que é a flotação verdadeira? Aqui, ó, produção de bolhas de ar nos rios, essas bolhas, né, vão formar essa espuma. Olha, você está observando a espuma aqui. Essa espuma, deixa eu tentar consertar a apresentação. Olha só, vários tanques de flotação. É liberada bolhas, essas bolhas vão interagindo com o que está aqui no tanque e vai formando essa espuma que pode ser removida, por exemplo, por pás ou por outro processo. Então, esta é a flotação verdadeira. Produz bolhas, a bolha forma uma espuma e essa espuma é removida. Vamos trazer uma animação para a gente visualizar melhor? A definição antes. Flotação é a remoção de matéria, não matéria orgânica, matéria, coisas, né? Com massa e ocupa volume. Por arrastamento por uma interface. Então tem a bolinha ali, forma espuma, arrastamento por uma interface, por exemplo, usando pás, né? Vamos ver agora um esqueminha aqui didático. Então, água e matéria orgânica, tem um cano embaixo. Adiciono micro bolhas de ar para fazer essa adesão. Então, o ar são as bolinhas azuis, vai ser mais ou menos como na coagulação. Essas bolhas, né, aderem por interações intermoleculares à matéria orgânica. Aderindo à matéria orgânica, né, tipo, parecido com a formação de flocos ali que a gente viu, mas não é floculação, vai ter a formação desses agregados que, por flotação, forma espuma sobrenadante. Cadê a espuma sobrenadante? A gente vai ver isso melhor numa playlist de interações intermoleculares. Cadê a espuma sobrenadante? Formando, vai para cima, né, por causa das bolhas de ar, densidade menor, e a gente remove essa espuma sobrenadante. Aonde que isso aparece? Tratamento de esgoto, tratamento de minérios. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mistura de minérios. Um minério interage com a bolha de ar e forma espuma sobrenadante, o outro minério fica aqui nesse líquido e não forma espuma. Então eu consigo separar minérios por flotação. Tá na descrição do tem um artigo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha se você quiser, for um professor quiser se aprofundar. 3 observações.
Essa flotação aqui pode acontecer por adição de outras substâncias, né, junto aqui, então bolha de ar e outras coisas. Pode ocorrer reações químicas também, então pode ter um meio ácido, alguma coisa, não é o exemplo. O importante é bolhas de ar formando esses agregados e espuma sobrenadante, mas pode ter alguns casos que comente de alguma reação, adição de alguma outra coisa, e algumas estações de tratamento de água envolvem a flotação após a coagulação e floculação, como a gente viu. Então, coagulação, floculação e ali formação de bolhas, tal, alguma coisa, pode ter essa flotação e remoção da espuma. Então, também pode estar no tratamento de água. Então, tratamento de água, tratamento de esgoto e separação de resíduos, tratamento de minérios, beleza? A gente viu no nosso esqueminha aqui da maquete 3D, nessa parte aqui, a flotação, vai liberando bolhas, vai formando a espuma, essa pá vai girando e removendo, coleta a espuma para o biodigestor. Agora ficou mais claro, né? Aquela espuma grossa com matéria orgânica, né? Vai para o biodigestor, que os micro-organismos vão digerir e produzir gás metano, e o resto sobra para prensar e formar torta de lodo. Sexto ponto, caixa de gordura e jardim filtrante. Aqui uma postagem da Árvore Água de novo, bem rápido, só para a gente ver por onde que se coleta, na decantação, na caixa de gordura, por onde se coleta. Então vamos usar aqui, né, essa postagem da Árvore Água, siga eles no Instagram, não conheço quem faz, mas recomendo. Vou usar essa lupa aqui, ó. Então aqui tem um cano vindo da casa, da sua casa. Tem um cano, esse jardim filtrante, ele trata essa água cinza, que é a água da pia, que a gente utiliza em casa, né? Água cinza vem da pia, tanque, chuveiro, é rica em sabão, detergente e resto de alimentos e gorduras. Então você fritou um bife, guardou o óleo ali um pouquinho, tentou usar o mínimo de óleo possível, mas fica aquela gordura, você joga na pia, vai passar por isso daqui se você tiver esse sistema de caixa de gordura e jardim filtrante na sua casa. É um tratamento em casa. Então vem esse cano com água vindo de casa e cai aqui primeiro na caixa para retenção de resíduos sólidos. O que são esses resíduos sólidos aqui? Esse aqui é o lodo, pessoal. Então essa daqui, ó, é a caixa de retenção de resíduos sólidos. Então cai a água aqui, quando tem a decantação, o resíduo sólido fica no fundo. O que a gente faz? A gente coleta a água de cima, a gente não coleta aqui embaixo, porque aqui embaixo está cheio de resíduo sólido. Então cai, está tendo a decantação, a gente coleta em cima. Agora, como, isso é importante, funciona uma caixa de gordura? A água com gordura cai na caixa de gordura, a gordura é mais ou menos densa que a água? Menos densa. Fica em cima. Aí você olha o cano aqui, ele está coletando água em cima. Não, ele está coletando a água do fundo, porque em cima, na caixa de gordura, tem gordura. Gordura menos densa flutua, boia na água. Então a gordura fica aqui em cima e o cano lá de baixo, por causa do aumento aqui, né, do nível, vai puxar essa água do fundo e vai jogar no jardim filtrante. Então, aqui na caixa de resíduos sólidos, a gente coleta a água de cima. Na caixa de gordura, como a gordura está em cima, a gente cata a água de baixo. Isso te ajuda muito. Beleza, vamos continuar com o nosso zoom aqui. Beleza, coletei essa água, removi o resíduo sólido, removi a gordura, jogo nessa, como se fosse um filtro, né? É um filtro, um jardim filtrante. Tem plantas aqui, né? Areia, brita, manta impermeável para a água que está aqui não ir para o solo. Essas plantas aqui vão fazer um trabalho aqui importante, vão remover muitas substâncias tóxicas, muitas coisas vão utilizar para ela, e o excesso aqui tem a questão do nível da água, né? Vai encher até aqui, porque dependendo da altura do cano, como o cano está até aqui, vai ficar meio que cheio aqui até nessa altura de nível, que é o nível de água no jardim, e por pressão, coisas de física aí que você pode ver, a água vai cair para cá. A água, por causa de questões de pressão, cai para cá, vai para o próximo lado e aí você descarta no rio. Vamos dar uma olhadinha de tudo de longe. Então, este é o jardim filtrante com caixa de gordura. É legal a gente entender, né? Tá aqui mostrando 1 metro quadrado por habitante. Então, você tem uma casa ali com 10 habitantes, você tem que ter um jardim filtrante de 10 metros quadrados para você fazer um serviço decente e poder descartar essa água de pias e banheiros no rio. Tudo bem? Então, isso aqui é um sistema alternativo que pode ter em regiões afastadas ou até em regiões rurais, né?
Na descrição aqui da página eles explicam melhor quais as situações que isso aqui é mais recomendado. A gente viu esses 6 pontos, aonde mais a gente vai ter que voltar nessa aula. Em interações intermoleculares vai ter uma playlist que eu vou comentar como que o carvão ativado, que é apolar, interage com substâncias apolares. Então o benzeno, uma substância orgânica apolar, vai interagir com o carvão ativado, que é apolar. A gente vai aprender isso nas interações intermoleculares. Aquela reação que forma o sólido gelatinoso, a gente vai ver de novo em química inorgânica, nessas reações inorgânicas que formam precipitados. Correção de pH, desinfecção por luz ultravioleta, hipoclorito de sódio, a gente vai entender na química ambiental. O que acontece quando você joga o esgoto direto no rio, que é a eutrofização, DBO, DQO. Então tem mais coisa para a gente trabalhar na química ambiental com relação a isso daí. E agora, um bônus aí, um presentão, um resumo de tudo que a gente viu. Olha que maravilha. Então aqui o resumo da simulação do tratamento de água, aquela animaçãozinha com o carvão ativado, né, moléculas orgânicas, aqui uma simplificação da flotação, a reação mais comum de formação de sólido gelatinoso aqui na coagulação para floculação, tá aqui embaixo, e no tratamento de esgoto uma legendinha. Procedimentos de separação, gradeamento, decantação, primária, secundária e flotação, e os subprodutos de interesse no tratamento de esgoto. Água de reuso, torta de lodo e gás metano. Resumão. No meu Instagram tem esses resumos também, se você quiser entrar lá tem outros. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. É uma aula longa, mas é uma aula completa. A gente viu as separações de misturas com mais outras coisas. Na próxima aula a gente vai fazer 7 ou 8 exercícios, se eu não me engano, sobre o tratamento de água. Então, estudou, anotou, guardou tudo, resolva exercícios, que é muito importante e tá na próxima aula. Beleza? Valeu, falou!